Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos com o tema da Reforma Protestante. Dessa vez, nós teremos como foco principalmente as consequências da reforma, né? E uma das principais consequências da reforma são as chamadas guerras de religião na Europa, né? Então, na Europa, assim como nas colônias também, nós teremos uma série de conflitos religiosos no decorrer do século XVI, se estendendo até a primeira metade do século XVII, né? Então, a expansão do luteranismo, do calvinismo, a hegemonia do anglicanismo na Inglaterra, entre outros exemplos, irá provocar, né, uma violenta reação por parte da Igreja Católica, principalmente após a Contra-Reforma, né, em que nós temos a Igreja Católica se reformulando para combater os movimentos protestantes, inclusive restabelecendo o Tribunal do Santo Ofício, a chamada Inquisição, que se torna bastante militarizada nesse momento, né? Então, nós teremos uma série de conflitos religiosos na Europa, que vai inclusive ter reverberações no continente americano também nesse período, né? Durante e logo após as reformas protestantes. Então, entre alguns conflitos, né, os conflitos de religião, eles são bem variáveis, né? Alguns eram revoltas populares, alguns eram revoltas de nobres contra reis e imperadores, algumas eram lutas dinásticas para ascender ao trono. Então, né, variam muito no caso as guerras de religião que eclodem na Europa nesse período, né? Uma das primeiras guerras de religião que nós vamos ter será a Guerra dos Camponeses no Sacro Império Romano Germânico, em 1524, né? Será uma guerra que, além da reforma protestante, além da contestação ao poder católico, nós teremos também umas revoltas sociais, né? E principalmente muitos grupos anabatistas, com uma forte inspiração na rebelião russita na Boêmia, que teria ocorrido anteriormente, tinham a intenção de não apenas combater o poder do clero católico, como também de realizar uma reforma social na estrutura quase feudal do Sacro Império Romano Germânico. Justamente por isso, né, esses movimentos religiosos de caráter popular, eles não terão apoio nem dos luteranos e dos calvinistas e nem das aristocracias, né, que eram contra o poder do imperador germânico, justamente por elas serem muito radicais e desafiarem, inclusive, a ordem feudal, né, a hegemonia da nobreza no Sacro Império Romano Germânico. Por conta disso, e como muitos camponeses eram muito mal treinados em combate, as revoltas elas acabam sendo sufocadas. Um ano depois, em 1525, a maior parte das revoltas camponesas acaba sendo sufocada. Na Suíça, nós teremos também uma série de conflitos com a reforma calvinista, né, contra o clero católico, né, incluindo a chamada Segunda Guerra de Capelo, né, que acabou estabelecendo a hegemonia do calvinismo na Suíça. No Sacro Império Romano Germânico, além das revoltas populares, nós também teremos uma guerra entre nobres, né? Uma guerra entre o imperador germânico e os duques que se convertem ao protestantismo, né? Devemos lembrar que muitos duques e nobres, príncipes alemães, começam a se converter ao protestantismo, pois assim eles conseguem neutralizar o poder da Igreja Católica e confiscar seus bens e suas terras e também diminuir a influência do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Como muitos príncipes e duques acabam se convertendo ao luteranismo principalmente, é formada uma aliança militar entre os estados protestantes na Alemanha, chamada de Liga de Smalkaden, né? E essa Liga de Smalkaden irá travar uma guerra direta contra o Sacro Império Romano Germânico em 1546. Os conflitos só irão cessar
definitivamente em 1555, com a chamada Paz de Augsburgo. E o que era a Paz de Augsburgo? A Paz de Augsburgo foi um acordo de paz entre o Sacro Império Romano Germânico e os ducados da Liga de Smalkaden, protestante, no caso, luterana, no caso, né, que acabou por estabelecer a lei de que a fé do príncipe é a fé dos súditos, né? Então, ficou para criar um clima de paz, né, para criar uma estabilidade dentro do Sacro Império Romano Germânico, que estava sendo assolado por guerras religiosas. Nós temos principalmente, né, a ideia de que a fé do rei ou a fé do príncipe, do duque, deveria ser a fé de seu povo. Então, os príncipes que eram protestantes, eles só teriam súditos protestantes. Os súditos desse príncipe, que habitavam o território desse príncipe, eles poderiam se converter ao protestantismo, caso não fossem, ou então se mudar para um principado ou um ducado que era católico e vice-versa, né? Quando o território era governado por um católico, né? Então todos os súditos deveriam ser católicos, os que não fossem ou se converteriam ao catolicismo ou então teriam que se mudar para um domínio protestante. Foi uma solução pouco eficaz, mas que acabou estabelecendo algumas décadas de paz do Sacro Império Romano Germânico, né? No entanto, depois com a Reforma Calvinista, nós teremos também, né, uma migração em massa e uma conversão em massa de calvinistas no Sacro Império Romano Germânico, que irá afetar esse equilíbrio de poder entre católicos e protestantes. Nós vamos ter também, né, a chamada Guerra dos 80 Anos, né, que é conhecida também como a Guerra de Independência dos Países Baixos, que irá durar de 1568 a 1648. Essa guerra ela vai ter reflexo, na verdade, em todo o mundo colonial também, né, pois nós devemos ter em vista que a casa que reinava na Espanha nesse período era a casa dos Habsburgos, né, que teve inclusive como grandes representantes o imperador Carlos V, né, e também o rei Filipe II de Espanha, né, que vivenciou o apogeu do Império Espanhol com a União Ibérica, ou seja, a incorporação de Portugal e suas colônias ao domínio espanhol. Os Habsburgos, eles já eram uma família poderosa desde a Idade Média, né, uma família de origem austríaca, e eles acabaram conseguindo vários territórios apenas pela política de casamento. Foram poucas vezes que eles tiveram que se envolver em guerra. Então, a partir de políticas de casamento, eles conseguiram herdar vários territórios do mundo, né? Carlos V mesmo, ele herda a coroa da Espanha, ele herda várias regiões ao sul da Itália, né? Sobretudo Nápoles, a Áustria, o Sacro Império Romano Germânico, além também dos Países Baixos, né? Então, os Países Baixos, que na época eram compostos pela Holanda e pela Bélgica e Luxemburgo atuais, era domínio do imperador Carlos V, né? Que depois da sua morte, né, esse território é passado, né? A família Habsburgo ela se divide na Casa da Áustria e a Casa de Espanha, né? A Casa de Espanha fica com Filipe II, que acaba tendo controle da Espanha, Portugal e todo o seu império colonial, além também de Nápoles e dos Países Baixos. Então, né, com isso, nós teremos o domínio espanhol dos Países Baixos, que apesar disso, os Países Baixos, eles tinham até uma certa autonomia para exercer sua cultura, para exercer suas artes, assim como também para falar seu idioma. No entanto, essa autonomia, ela acaba se esvaindo com a chegada principalmente da reforma calvinista nos Países Baixos, né? Então, os Países Baixos passam a ter uma grande população, no caso de judeus que já viviam lá, e também de calvinistas, principalmente, né? Além de também grupos anabatistas e mesmo luteranos também. Então, né, com esse grande avanço do protestantismo nos Países Baixos, a Espanha começa a fazer uma intervenção, né, inclusive acionando a Inquisição para interferir diretamente nos Países Baixos e conter a expansão da reforma. No entanto, muitos comerciantes dos Países Baixos acabaram por se converter ao protestantismo, principalmente ao calvinismo. E eles eram os grandes responsáveis também pela expansão marítima holandesa, né? O colonialismo empreendedor dos holandeses. E isso, então, vai levar a uma revolução nos Países Baixos para se retirar do domínio espanhol. E essa guerra, ela terá consequências
consequências inclusive para o Brasil, né? Pois em 1580 Portugal e todos os seus territórios passam para a Espanha, de tabela o Brasil, e os portugueses, a partir do Brasil, faziam comércio de açúcar com os holandeses, que refinavam esse açúcar e revendiam para o mundo inteiro, né? Como a Holanda e a Espanha estavam em guerra, a Espanha bloqueia o comércio holandês de açúcar. Com isso, então, os holandeses eles acabam por invadir o Nordeste brasileiro, né, em meados do século XVII, estabelecendo o governo do Brasil holandês, né? Também até mesmo em outras colônias nós teremos o impacto dessa Guerra dos 80 anos, que foi realmente uma guerra mundial, né, que teve reflexos na Europa, na América, assim como na África e na Ásia, principalmente nas colônias portuguesas nessa região, né, tanto pelo fato de Portugal estar sob domínio espanhol, como também depois de Portugal recobrar sua independência em 1640, Portugal ele tenta reaver os territórios que foram dominados pelos holandeses, né? Então a Guerra dos 80 anos irá culminar, né, com a independência dos Países Baixos. No caso, a Bélgica, como tinha uma maioria católica, acabou, né, no começo mesmo da Revolução, desistindo, se rendendo, né, e se mantendo sob domínio espanhol. Já os holandeses, né, os Países Baixos do Norte, no caso, eles mantêm uma longa guerra com a Espanha que só irá se encerrar em 1648, no qual a independência holandesa será reconhecida e a Holanda irá se tornar uma república também. Na França, nós também teremos várias guerras religiosas, principalmente entre os católicos, que inclusive administravam a família real francesa, e os huguenotes, que eram os protestantes calvinistas. Haverá muita perseguição religiosa na França no século XVI, inclusive muitos franceses vão fugir da França, né? Calvinistas franceses vão fugir, inclusive vão se estabelecer até no Brasil, né? Na chamada França Antártica, que seria próxima ao atual Rio de Janeiro, né? No Canadá também, entre outras regiões, nós teremos uma fuga em massa de franceses convertidos ao calvinismo por conta dessa perseguição, né? Então haverá uma longa guerra de religião na França, né? Uma guerra civil entre os católicos e os huguenotes, e alguns dos pontos mais extremos dessa guerra será o massacre da noite de São Bartolomeu, em 1572, no qual, com conivência da coroa, católicos acabam assassinando protestantes na França, e mais para o fim das guerras de religião na França, por volta de 1596, nós teremos uma disputa dinástica também, que será chamada Guerra dos Três Henriques, em que nós teremos o Henrique III de Valois, o Henrique de Guise, que era um importante nobre francês que tenta assumir a coroa, e o Henrique de Navarra Bourbon, né, que era um nobre francês também, só que convertido ao protestantismo, né? Então é uma guerra que irá durar 2 anos e que terminará com a vitória de Henrique de Navarra Bourbon, que irá, então, assumir a coroa francesa, né, o rei protestante. Para assumir a coroa, ele se converte ao catolicismo, né? No entanto, depois ele promulga o chamado Édito de Nantes, né, que foi uma lei que estabelecia a liberdade de culto aos protestantes, encerrando as guerras de religião na França. No entanto, depois Henrique de Navarra Bourbon, agora Henrique IV, né, ele acaba sendo assassinado por Ravaillac, né, um fanático católico no caso. E assim, né, depois, posteriormente, a França é governada pelo cardeal de Richelieu, que apesar de manter a liberdade de culto, acaba afastando os protestantes dos cargos públicos, e depois Luís XIV, né, já em meados do século XVII, ele revoga o Édito de Nantes, né, ou seja, ele proíbe o protestantismo novamente na França. Nós teremos também várias guerras, né, na região das Ilhas Britânicas. Nós teremos uma revolução escocesa que irá ocorrer por conta da reforma de John Knox, né, que será chamada reforma presbiteriana, né, um certo ramo do calvinismo que acaba prosperando na Escócia. Até hoje é uma das religiões dominantes na Escócia, e que irá levar a uma revolução
contra a regência de Maria de Guise, católica. Nós também teremos, né, mais ou menos na mesma época, as chamadas revoluções inglesas, né, que serão ocorridas na década de 1640, que serão uma revolução política, né, será uma guerra política contra a tentativa da dinastia Stuart, sobretudo Carlos I, de instalar o absolutismo na Inglaterra, como também religiosa, né, já que os grupos que vão guerrear na Inglaterra nesse período, eles também tinham religiões próprias, né? Por um lado, terá o exército do rei formado principalmente por anglicanos, apoiados por uma nobreza católica, e do outro lado, o chamado exército do parlamento, liderados por Oliver Cromwell, que serão principalmente puritanos, né? Que serão calvinistas ingleses, né? Essa guerra irá levar à execução do rei Carlos e, com isso, também a proclamação da República Inglesa e a ditadura do Oliver Cromwell, por um breve momento, né, no qual inclusive a Inglaterra começa a ascender como uma potência marítima. Antes mesmo disso, também a Inglaterra ela trava uma guerra de religião externa, que é a chamada Guerra da Invencível Armada, quando Filipe II, em 1588, para diminuir a influência inglesa e inclusive colocar o monarca aliado no trono inglês, ele monta uma imensa armada para invadir a Inglaterra, que na época era governada por Elizabeth I, né, que era inclusive anglicana, então havia um teor religioso também nessa guerra, né, de católicos contra anglicanos, mas que a Invencível Armada acaba sendo destruída na tentativa de invadir a Inglaterra também, né? Então, essas são algumas das principais guerras de religião que nós iremos ter nesse primeiro momento, né, por conta da Reforma Protestante. No entanto, a mais emblemática de todas as guerras de religião que nós encontraremos, né, será a chamada Guerra dos 30 Anos, que irá durar de 1618 a 1648. E o que foi a Guerra dos 30 Anos? A Guerra dos 30 Anos, devemos lembrar então, né, depois da Guerra da Liga de Smalkaden, ficou estabelecido então que a fé do príncipe seria a fé do povo, né? Então, com isso acabou tendo equilíbrio de poder entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico. No entanto, isso vai se alterar com a entrada da reforma calvinista no Sacro Império Romano Germânico, que irá levar a um desequilíbrio de poder religioso naquela região. Isso irá levar a uma série de tensões e que irão levar a uma guerra civil de religião novamente no Sacro Império Romano Germânico, né? Então nós vamos ter vários príncipes protestantes, né? Vai começar inclusive, né, uma revolta na Boêmia contra a regência na Áustria, né, que era católica, e príncipes protestantes acabam lutando contra a Áustria, né? No entanto, essa guerra de religião, essa guerra civil, acaba se tornando uma verdadeira guerra internacional, né? Pois nós teremos vários estados católicos apoiando os católicos e vários estados protestantes apoiando os protestantes. Então, em 1625, a Dinamarca, que tinha se convertido ao luteranismo, entra na guerra ao lado dos protestantes. Em 1630, o rei Gustavo Adolfo da Suécia também entra ao lado dos protestantes, invadindo o norte do Sacro Império Romano Germânico, né? Gustavo Adolfo, inclusive, foi o responsável pelo apogeu do Império Colonial Sueco, né? A era de ouro sueca, podemos dizer dessa forma, né? Sobretudo também nas guerras que ele travou contra a Rússia, né? Em 1632, né, os católicos acabam sendo derrotados em Braunfeld e no rio Lech, né? E também em Lutzen, né, que é onde inclusive o Gustavo Adolfo teria morrido, né? Em 1634 os suecos eles são derrotados, né? E aí a França acaba entrando na guerra, né? O que acaba mostrando que a guerra se torna mais política do que religiosa. Então, né, a França nessa época ela era governada pelo cardeal de Richelieu, que era totalmente antiprotestante. Porém, a França ela entra nesse conflito ao lado dos protestantes, porque a França tinha uma grande rivalidade com os Habsburgos, principalmente, né, com os austríacos e os espanhóis, né? Então nós teremos uma verdadeira intervenção internacional que irá ocorrer no Sacro Império Romano Germânico. A guerra, na sua maior parte, ocorre no Sacro Império Romano Germânico, levando à destruição de várias cidades e campos, né? E os estados alemães eles só irão ter uma recuperação definitiva desse confronto quase 200
200 anos depois, né? Então, né, do lado dos protestantes nós teremos a Suécia, a Boêmia, a Dinamarca, que incluía a Noruega também, os holandeses que estavam em guerra contra a Espanha, assim como a Escócia, a Inglaterra e a França católica. Já do lado dos católicos nós teremos o imperador do Sacro Império, a Áustria, a Baviera, a Hungria, assim como também o reino da Croácia, que era vassalo dos húngaros, e a própria Espanha também, né? Então, essa guerra ela termina em 1648 com a chamada Paz de Westfália. É um marco muito importante para a história moderna, né, para a história europeia, pois a Paz de Westfália instituiu a chamada razão de Estado. E o que é a razão de Estado? A razão de Estado é a de que o rei é soberano sobre seu território, né? E com isso, então, o poder do clero católico ele reduz drasticamente. As fronteiras, elas acabam sendo muito bem delimitadas também nesse tratado, né? E acaba se estabelecendo, né, o domínio do rei, né, a soberania do rei nas fronteiras de um determinado território, né? Assim que nós temos, inclusive, a finalização do processo de formação dos estados modernos, né? Com a Paz de Westfália. Além disso, também a Paz de Westfália concedeu a região da Alsácia-Lorena à França, né? Uma região que vai ser muito disputada entre franceses e alemães a partir desse momento, né? A Suécia passa a ter domínio no Báltico e a autoridade do imperador germânico passa a ser quase nula, né? Se até então o imperador germânico era uma figura forte, a partir desse momento o imperador germânico tem o poder muito reduzido, né? O poder no Sacro Império Romano Germânico fica bastante fragmentado. O imperador acaba sendo mais um símbolo, na verdade, né? Os nobres, os duques, marqueses, condes e príncipes passam a governar seu território de forma quase independente, de forma quase autônoma, né? Então, a Guerra dos 30 Anos, né, será uma das últimas guerras religiosas europeias, né, que irá inclusive instituir a razão de Estado, né? E o apogeu do absolutismo europeu também, quando o rei passa a concentrar plenos poderes nos territórios sob seu domínio, né? Também se reconhece a independência dos Países Baixos, né, na Paz de Westfália, entre outros aspectos, né? Ela acaba redefinindo bastante as fronteiras europeias. Embora a reforma protestante ela tenha ocorrido no século XVI, nós podemos dizer que a reforma protestante foi um elemento que nunca terminou, né? Na verdade, até hoje ela ocorre. A livre interpretação da Bíblia defendida por Lutero acabou tendo grandes consequências na formação de novos cultos religiosos. Então, embora o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, assim como o presbiterianismo e o anabatismo ainda existam na atualidade, essas próprias igrejas protestantes, elas acabaram também sendo bastante divididas ao longo da história, né? Justamente por conta da livre interpretação da Bíblia, né? Então, entre alguns exemplos, né, nós vamos ter os próprios presbiterianos que vão surgir como um ramo dos calvinistas, os batistas que irão surgir como um ramo dos anabatistas. Nós teremos posteriormente, né, várias outras igrejas que vão surgir, como o pietismo e o congregacionismo. Nós teremos também mais para frente, no século XIX, o pentecostalismo e no século XX o neopentecostalismo, os adventistas, os metodistas também, né, que vão surgir como uma ramificação, né, uma contestação à igreja inglesa, né, a igreja reformada inglesa. Nós vamos ter também a igreja mórmon, né, muito comum nos Estados Unidos também, né. Então, a reforma protestante, ela é um processo que ainda permanece, né? Pois ainda nós temos a formação de novos cultos cristãos em todos os lugares do mundo, né? E a reforma protestante abalou bastante o poder católico, né? Pois no final várias regiões se converteram ao protestantismo, né? Então nós temos atualmente a presença de igrejas reformadas em praticamente todos os continentes, né? Nos Estados Unidos e no Canadá nós temos uma maioria protestante, assim como na Escandinávia e na Europa Central, África do Sul e Oceania também, e mesmo em países que eram tradicionalmente católicos até a metade do século XX, como o caso do Brasil, da Argentina, vários países africanos, né, na América Latina de uma forma geral, nós temos uma grande presença também de igrejas reformadas ou derivadas das igrejas reformadas, né? Então, com isso, né, nós
temos que a Reforma Protestante, né, depois de todos os eventos que ocorreram, ela continua em andamento, só que dessa vez de uma forma mais pacífica, sem envolver confrontos. Paralelamente à Reforma Protestante, nós teremos também uma grande alteração no sentido artístico, que será o chamado período barroco, né? O período barroco, ele é bastante marcante, principalmente no século XVII, né, até inclusive o começo do século XVIII, né, e ele sucede o Renascimento como grande movimento artístico na Europa, principalmente, né. Então, o Barroco, ele vai se manifestar assim como no Renascimento em várias artes, na música, na escultura, na arquitetura, assim como também na pintura, principalmente, né. Inicialmente nós vamos ter o maneirismo no final do século XVI, que vai ser uma verdadeira transição do Renascimento para o Barroco, né? No qual nós temos a presença, né, a fidelidade à perspectiva do Renascimento se mantém. No entanto, no maneirismo nós iremos ter uma visão mais distorcida das coisas e mais realista, né? Então, enquanto o Renascimento visava mais uma harmonia de cores e de formas, né, o maneirismo ele já começa com uma distorção, né, com imagens alongadas nas artes plásticas. Já o Barroco propriamente dito, ele vai herdar muitos aspectos do Renascimento, né, como a representação da realidade, as noções de perspectiva, até as temáticas também, temáticas religiosas, temáticas da mitologia clássica, assim como também do cotidiano, serão bastante representadas no Barroco, mas a forma como serão representadas serão bastante distintas, né? Então o Barroco, enquanto o Renascimento tinha uma visão mais harmônica da arte, né, inclusive com grande equilíbrio de formas e de cores, no caso do Barroco nós teremos uma grande diferença de espectro de cores, né? Então, na arte barroca será muito comum o uso de sombras, né, para inclusive causar uma sensação de iluminação nas obras de arte, né? Então, no caso do Barroco, nós vamos ter muitas obras que vão ter tons muito claros e muito escuros, como se fosse um flash, vamos dizer assim, na obra. Também, né, você vai ter um grande predomínio de linhas curvas que serão muito valorizadas no Barroco. Também haverá uma ênfase das emoções e na intensidade dramática, que acaba sendo um legado do Renascimento, mas muito mais desenvolvido no Barroco, né? Os efeitos de luz, representações também de paisagem, natureza morta, cotidiano e a exuberância também, né? Enquanto o Renascimento ele era bem mais equilibrado, né? Ele gostava muito mais dos detalhes e inclusive também da representação artística mais moderada. O Barroco ele já vai defender um luxo, né? uma intensidade, né? Uma exuberância, um exagero, podemos dizer dessa maneira. Então, entre alguns dos representantes que nós teremos do Barroco, principalmente nas artes plásticas, nós vamos ter o Caravaggio, né? Michelangelo Caravaggio, Velázquez, o Rubens, né? Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Gian Lorenzo Bernini, né? Que será também um escultor, Jules Hardouin-Mansart, Pierre Legros. Aqui no Brasil nós teremos o Aleijadinho, que vai fazer várias obras sacras, né, como os 12 Profetas em Congonhas e a Paixão de Cristo, e o Mestre Ataíde, que será um pintor, né, inclusive que vai fazer parte da transição do Barroco para o chamado Rococó. Então, entre alguns exemplos de obras que nós podemos tratar, né, e que dizem respeito ao Barroco, nas artes plásticas, nós podemos ter como alguns exemplos centrais o quadro Marte e Vênus Surpreendidos por Vulcano, de Tintoretto, né, que será uma obra do início do Barroco, no caso, né? Então você tem uma temática bastante parecida com a do Renascimento, né? No caso, a retratação da mitologia clássica, mas você tem também um novo efeito de luz, né? Com jogos de claros e escuros, né? Que vão ser muito mais potencializados na pintura barroca posteriormente, né? Algumas cenas do cotidiano, como natureza morta, né, serão também representadas, como a cesta de frutas do Caravaggio, assim como também o Caravaggio, ele acaba fazendo também temáticas religiosas, como Ecce Homo, né, ou Eis o Homem, né, que seria quando Pilatos anunciou Jesus Cristo. Em Caravaggio nós já podemos perceber, né, nesse quadro, uma grande intensidade da diferença de cores, né, dos jogos de luz, do claro e do escuro, e também com a intensidade
intensidade dramática nos rostos da pessoa. Inclusive, ele se pinta nessa obra, né? Ele está presente também nessa obra, o pintor Caravaggio. Outro exemplo que nós temos também é o Velázquez, no quadro As Meninas, que retrata, no caso, a família real espanhola. Um quadro bastante enigmático, no caso, com vários jogos de ilusões, né, que é bastante herdado do Renascimento, como o caso, por exemplo, do pintor se retratar na obra, né? Ali, no caso, no canto esquerdo, é o pintor que está pintando a obra, o quadro está na sua frente, no primeiro plano, né? E dá a entender que ele está pintando um quadro da família real espanhola, pois ali no fundo há um espelho, né, que mostra um casal ali na frente, né? Existe um monte de simbolismo nesse quadro, né, com as meninas, cada uma olhando para uma direção, né? E também uma figura que está ali no fundo. Também temos a intensidade do claro e escuro aqui, né? Já na Holanda nós temos como grandes representantes principalmente o Rubens, né? Peter Paul Rubens, que irá fazer muitas cenas de mitologia clássica, como o julgamento de Paris, né? Que é quando Paris ele tinha que escolher qual deusa era mais bonita entre Hera, Afrodite e Atena, e Paris que era príncipe de Troia, né? E aí cada uma suborna ele, né? Atena teria falado que iria tornar ele o homem mais sábio se escolhesse ela, Hera iria fazer ele um homem poderoso e Afrodite iria dar a ele a mulher mais linda do mundo. Ele escolhe Afrodite, só que a mulher mais linda do mundo era Helena de Esparta, casada com Menelau, né? E assim Paris ele acaba raptando Helena, dando início à Guerra de Troia. Então nós temos também, né, rostos bastante expressivos, né? A noção de perspectiva ela também é mantida, mas com uma grande diversidade de tons de claro e escuro, além das formas mais arredondadas. Algo presente também nas Três Graças de Rubens, né, que é bem diferente das Três Graças do Rafael, né? Enquanto as Três Graças do Rafael já são mais uma forma mais harmônica, vamos dizer assim, né? A de Rubens ela tem bastante luxo, formas bastante circulares, né? Bastante exuberância, né? Bastante também detalhes, né? Nós teremos também o Rembrandt, né? Que irá fazer pinturas de cenas do cotidiano, como a aula de anatomia do Dr. Tulp, né? Em que ele está mostrando, né? O Dr. Tulp dissecando um cadáver. Nós vamos ter também, né, o Vermeer, né, que irá pintar muitas cenas corriqueiras. Um dos quadros mais conhecidos é o Moça com Brinco de Pérola, né, que é um quadro do Vermeer em que nós percebemos também várias características barrocas, como a expressão da moça, né, que é bastante marcante, além também da escuridão ao fundo enquanto seu rosto é claro, né. Em outras artes, né, no caso da arquitetura, um dos grandes representantes do barroco será o Bernini, que será o grande responsável pela construção da Praça de São Pedro. E também, né, ele vai retratar na escultura temas da mitologia clássica, como a obra Apolo e Daphne, né, que ele retrata também com bastante detalhes, né, com bastante expressão nos rostos também, né. Na França nós teremos o Mansart, que irá ser o responsável pela galeria de espelhos no Palácio de Versalhes, decoradas com ouro, né, decoradas com vários metais preciosos e pinturas bastante exuberantes, né, indicando o luxo, indicando bastante essa presença do exagerado, né? E nós teremos também, né, um grande florescimento do barroco na literatura e na música também, né? Nós teremos uma forte presença do barroco nesse momento, né? Então, no caso da literatura, nós teremos, né, o barroco, ele terá uma literatura bastante dualista, em que ele acaba mostrando, né, as contradições do mundo moderno, né? O tradicional e o moderno, o teocentrismo e o antropocentrismo, a reforma e a contra-reforma, essas temáticas que mostram essa dualidade do mundo moderno são muito explícitas nas artes das artes barrocas, né? Principalmente na literatura, em que nós teremos principalmente o dualismo, teremos também um certo pessimismo, teremos gêneros de poema diferentes, né? Como é o caso do cultismo, que valorizará mais a forma e a linguagem culta do poema, e o conceptismo, que é um poema que você tem uma valorização maior do conteúdo, inclusive muitos poemas
bastante críticos, podemos dizer dessa forma, vários usos de recursos estilísticos como metáforas, metomínias, aliterações e assonâncias, e também marcado por um forte moralismo, né? Então, entre alguns representantes do barroco literário, aqui no Brasil mesmo nós teremos o Gregório de Matos, né, que fazia grandes críticas sociais da sociedade mineira, e o padre Antônio Vieira, né, que irá escrever os sermões. Internacionalmente nós teremos o La Fontaine, né, que irá escrever uma série de contos, né, inclusive o conto da cigarra e da formiga, né, teria sido obra dele, que é carregado inclusive de um intenso moralismo, entre outros também Samuel Johnson, Luiz de Gongora, Soror Juana, né, que escreveu vários poemas, né, inclusive criticando a condição da mulher, né, na Nova Espanha, atual México, Molière, Jules Van Vandel, John Fletcher e Francis Beaumont. São alguns dos principais poetas e romancistas do barroco nesse período. Já na música barroca, nós vamos ter também, né, a característica do dualismo e da exuberância, que irão marcar bastante a música barroca. No caso, né, a música barroca ela acaba se diferenciando do Renascimento em grande parte pelo uso do baixo contínuo, do contraponto e da harmonia tonal, né? Enquanto a música renascentista ela era polifônica, né, em que você tinha várias vozes diferentes que entoavam diferentes notas, né? Aqueles verdadeiros corais, vamos dizer assim, né? Inclusive com pessoas de vozes diferentes, posicionadas em regiões diferentes do coro para manter uma harmonia entre os diferentes tons. O barroco ele já defende uma música mais harmônica, né? Uma música mais, podemos dizer dessa forma, sem grandes variações, né? E também, né, o caso da música barroca, nós teremos o contraponto, né, que será um grande marcador de tempo, né? Vai haver uma grande valorização do tempo musical e também bastante exagero e bastante sons altos, né? Principalmente com o uso do órgão, né, que será muito comum nas músicas sacras nesse momento, né, a partir das chamadas escalas diatônicas. Nós teremos também a ópera que irá se desenvolver bastante nesse momento, né? Então, entre alguns representantes do barroco, nós teremos o Antônio Vivaldi, né, conhecido entre outras obras pelas 4 estações, né, inclusive até a representação da natureza em música é uma temática do barroco, né, que representava muito a natureza na pintura também. O Jean-Philippe Rameau, o Jean-Baptiste Lully, o Johann Sebastian Bach, né, alemão, que também será um grande representante do barroco, inclusive sua morte marca o fim do barroco musical, né, em que nós teremos várias obras, né, como Jesus, a Alegria dos Homens, né, as árias também, entre outros exemplos, né, o Handel também com Aleluia, que será outro representante do barroco alemão, né, o Georg Philipp Telemann e Henry Purcell também, né, que serão alguns dos principais representantes do barroco musical. Já no século XVIII, né, nós teremos o estilo do rococó, né, que irá ser bastante marcado, né, diferentemente do barroco, que era mais exuberante, que era mais uma grande oposição de luz e de sombra. O rococó ele retoma um pouco o equilíbrio, com tons mais claros e suaves, linhas curvas e arabescos e uma arte mais decorativa, né? Aqui no Brasil mesmo, um dos grandes representantes do rococó será o mestre Ataíde. Internacionalmente nós teremos o Watteau, né, principalmente com a sua obra, né, uma obra que demonstra bastante isso, é o Pierrot, né, o personagem do carnaval italiano, né? Podemos perceber que sua obra já se difere bastante das outras obras barrocas, com um equilíbrio maior e uma suavidade maior também de cores e de formas. No momento é isso, uma boa tarde a todos.